Jai Satidana. Eu reverencio a alma pura dentro de cada um. Jai Satidana. Imensamente grata por haver me permitido estar em vossa presença. Eu sou iniciante e nessa condição eu somente li 2 livros. Autorrealização e Quem Sou Eu. Talvez por isso eu não tenha um entendimento necessário ainda para compreender o porquê do Akram ser considerado um processo científico. Então, a minha pergunta é: quais os fundamentos para esse entendimento? Para compreender quem sou eu, há 2 partes. Uma é o passo a passo. Nós temos que eliminar todas as impurezas, a raiva, orgulho, manipulação, ganância, apego, aversão. E, finalmente, nós podemos chegar à realização de Eu Sou Alma Pura. Essa é uma parte. A segunda parte é chamada de ciência Akram. Pela graça de uma pessoa iluminada, diretamente nós conseguimos alcançar o conhecimento do ser, de quem sou eu. Vou te dar um exemplo. Suponha que há um pote de água suja e nós queremos conseguir limpar a água e colocar um filtro e tudo mais. Assim podemos conseguir uma água pura. Mas o hidrogênio e o oxigênio podem ser separados nessa água pura? Então, filtrando, removendo as impurezas, nós ainda não podemos ter hidrogênio puro ou oxigênio puro. Essa água é potável. Toda a impureza foi removida. Mas um processo científico, algum cientista está lá para fazer um processo científico, um experimento. Ele coloca um produto químico para poder separar o oxigênio e hidrogênio. Toda a água suja permanece como é, mas, pelo processo químico, experimento científico, ele pode conseguir um oxigênio puro e o hidrogênio puro dessa mesma água suja. É possível ou não? Pelo processo científico, podemos separar o oxigênio e o hidrogênio de uma água suja. Colocando tantos filtros, nós podemos filtrar, purificar a água suja, mas nós ainda não podemos separar o oxigênio e o hidrogênio em seu estado puro. Então, religião é como remover impurezas da água e, por último, separar o oxigênio e o hidrogênio. Eles não podem fazer somente quando tiverem o oxigênio puro e o hidrogênio puro. Mas na ciência Akram, nós não estamos removendo nenhuma impureza do sujo. Mas no processo químico, experimento científico, nós chegamos ao resultado da alma pura, separada, e o complexo do corpo, mente, fala, totalmente separado. É por isso que é chamado de processo científico. Sim, muito obrigada. Agradeço. Boa tarde, obrigada por estar aqui, fico muito agradecida, é a primeira vez. A minha pergunta, em parte, já foi respondida nessa anterior, mas eu gostaria de saber o seguinte: a partir do momento que se fala numa ciência espiritual, a humanidade ela acaba sendo beneficiada com a ciência. Quando uma parcela já muito grande da humanidade ela for beneficiada com essa ciência, isso significa que esse contato, ou essa compreensão, essa consciência da alma pura, ela vai estar mais estendida para números maiores de pessoas. E isso daí me remete à seguinte questão: será que com
o tempo onde essa ciência alcançar uma extensão muito vasta da humanidade, isso transformaria essa espécie da qual nós fazemos parte, como a evolução da espécie na parte biológica. Será que vai haver uma evolução numa outra qualidade de pessoas que vão viver sobre a Terra? Essa é uma questão. Há tanta gente que está recebendo o Gnã, a autorrealização, e uma vez que eles alcançam a bem-aventurança, felicidade, eles sentem que todo mundo deveria ganhar esse conhecimento. Então, todas as pessoas que passam por essa experiência, pela ciência espiritual, eles sentem que seus amigos, familiares, todo mundo devem ganhar esse conhecimento. Então, devagar, essa consciência em todos os Mahatmas que receberam o Gnana Dada, eles fazem preces pela salvação do mundo. Pela ciência Akran, as pessoas definitivamente vão ter a felicidade. Então, a salvação do mundo vai acontecer. Definitivamente vai acontecer. E esse processo biológico da evolução não mudará. Mas o entendimento das pessoas irá mudar. Se o pai e a mãe não têm nenhum conflito entre eles, as crianças definitivamente terão efeitos psicológicos melhores. Então, lentamente, eles podem entender como viver sem conflitos, como evitar confrontos, como permanecer com o entendimento correto. Isso vai acontecer com as pessoas. Então, biologicamente, o desenvolvimento vai permanecer como é, mas o entendimento das pessoas irá mudar. Eles não vão ferir uns aos outros. Moralidade, sinceridade virão. Honestidade virá. Essas são as qualidades do ser humano. E pela ciência Akran, essas qualidades irão se desenvolver. Entendeu? E a segunda, eu gostaria de saber se essa alma pura ela é singular ou se ela faz parte de uma coisa maior. Se nós somos apenas modos dessa coisa maior. Obrigada. É individual. Toda alma é separada. Elas não são partes uma da outra. Toda alma, em cada ser vivo, são todas almas individuais. A identidade permanece individual. Depois da liberação, as almas nunca se fundem uma às outras. Elas sentem, elas podem experimentar felicidade interna, individualmente. Então, a identidade de cada alma permanece separada. Sua alma, minha alma, todas as almas são separadas, almas infinitas nesse mundo. Todas elas são separadas. Elas não se fundirão em uma super-alma, nem em Deus. Elas permanecem individuais. Elas experimentam a felicidade individualmente. No mundo, as pessoas experimentam a felicidade ou a infelicidade individualmente. Depois da liberação, a alma permanece em bem-aventurança todo o tempo. E essa experiência também é individual, não compartilhada uma com a outra. Eu estou imensamente grato de estar aqui hoje, nesse encontro. E eu estou procurando entender essa ciência. Ela chegou para mim de uma forma muito especial. Eu agradeço a todos que possibilitaram para mim esse conhecimento. E eu tenho uma questão que me tocou profundamente, que é entender essa ideia de que não há um fazedor. Porque nas ciências da religião, pelo menos do mundo ocidental, se tem uma ideia de que Deus é o Criador, criou o céu e a terra.
e que Deus criou o bem e o mal. Isso está na Bíblia. Então eu quero entender isso, né? Deus criou o mal, para mim essa é uma polêmica filosófica, científica, sem resposta até o momento. E eu estou começando a compreender e a concordar com essa ideia de que realmente não há o fazedor. Eu gostei muito da história do chá. Para você fazer um chá, você conta com o fogo, com a água e com as ervas para fazer o chá. E aí eu fiz o chá, né? Então, esse ego que diz eu fiz, eu quero entender melhor essa questão. Gratidão. Suponha que Deus criou esse mundo. E então, pela lógica, perguntaremos quem criou esse Deus? E quem criou aquela coisa, aquela outra coisa? Assim, uma contradição vai começar. Uma vez que nós dizemos que Deus é o Criador, e outros vão dizer que nós carregamos nosso karma, que temos que sofrer nosso karma, então a teoria kármica e o Deus Criador são totalmente contraditórios. Se Deus é Criador, então nós somos todos fantoches. O que nosso Deus deseja, nós temos que sofrer, seja bom ou ruim, qualquer coisa. E nós não podemos carregar karma. E a gente não tem o resultado desse karma como descarga. Então, nós não temos carga e descarga de karma. Se Deus é o Criador, por que Deus vai criar o que nós temos que sofrer? E então, não haverá salvação, nem liberação. A teoria do karma diz que se você carregar karma definitivamente, você tem que nascer novamente e sofrer a descarga desse karma. E se você parar de carregar novos karmas, definitivamente, depois de terminar essa descarga kármica, você alcançará a liberação. Se Deus é o fazedor, não existe liberação, carga e descarga de karma. Não vai acontecer. A teoria do karma diz que nossa alma pura, interior é Deus. Nós não sabemos quem sou eu. E devido à ignorância da alma pura, a gente acredita que eu sou Giovana. E acreditamos que eu sou o fazedor. Algo está simplesmente acontecendo e nós dizemos que eu estou fazendo. Devido a essa crença errônea, nós estamos carregando novos karmas. Uma vez que a gente sabe quem é o fazedor, quem sou eu, com essa consciência, nós paramos de carregar novos karmas. E quando finalizamos todos os karmas com equanimidade, então nós alcançaremos a salvação. Então a alma é Deus. Mas devido à ignorância, nós não estamos experimentando a alma pura dentro de nós completamente. Com a ciência espiritual, nós podemos compreender que Deus não é fazedor de nada nesse mundo. E isso é por um ponto de vista cristão. Ponto de vista das pessoas desse mundo que acreditam que Deus é fazedor. Mas realmente, a alma pura interior é Deus. E Deus não tem nenhuma propriedade de fazedor, é somente luz. Esta iluminação da luz, pela iluminação, podemos ler. Nós poderemos fazer nosso trabalho, assim como a alma pura que nos dá luz. Então, só nos dando luz, iluminação. Devido à ignorância da alma pura, o ego é gerado. E o ego tem intelecto, que é este que diz, isto é bom, isto é ruim, isto é confortável, isto é ruim. Estas avaliações, devido ao bom e ruim, aversão e apego, o ego carrega novo karma. E ele tem que sofrer
tem um novo nascimento para sofrer o que quer que ele tenha carregado. Uma vez que nós conhecemos nosso próprio ser, o ego se dissolve. A liberação começa. Quando nós finalizarmos todos os karmas com equanimidade, conseguiremos a liberação final. Por essa ciência espiritual, nós podemos entender o que é realidade, como o karma é carregado, como não carregar novos karmas. Entendeu? Eu tinha 3 perguntas, uma ele já respondeu. Então, as outras 2, eu observei que no começo da cerimônia, Dada não sorriu ou demonstrou emoções. Por exemplo, quando você, tradutora, estava traduzindo em espanhol, todo mundo riu, né? Foi uma situação assim engraçada e ele não sorriu, se mantém limiar, né? nas suas emoções, ou pelo menos na demonstração dessas emoções. E aí eu digo aqui que, para mim, já faz um sentido a diferença de emoções e sentimentos. Tudo bem? Posso continuar? Sim. Okay. Já tenho uma noção dessa diferença. Eu quero perguntar, entender se essa linearidade dele é porque ele já está desidentificado das emoções, né, a partir dessa liberação. E se isso é possível para nós, logo imediatamente após a cerimônia, receber o Gnani, ou se a gente vai precisar ainda, mesmo depois de receber o Gnani, passar pelo processo, né, de ir limpando cada vez mais, ou se dependendo do meu nível, em que nível eu já esteja, da minha evolução espiritual, da minha caminhada, logo após o Gnani eu posso receber também essa consciência e também ficar desidentificada das emoções. As emoções, o sorriso, todas as coisas, sentimentos permanecerão como são. Mas somente a separação entre esse corpo e a alma pura começa. O corpo físico significa esse Deepak, arquivo 1. Ele tem emoções, ou sorri, sentimentos, tudo desse complexo do corpo. Todas essas coisas estão lá, emoções, sentimentos, sorriso, tudo está lá, mas eu sou totalmente separado destes sentimentos, sorriso ou estas emoções. Eu, como alma pura, sou o que conhece e o que vê, o que Deepak está sentindo, quais são suas emoções, porque está tudo lá. Ambos são separados. Então, para você também, com essa autorrealização, você também vai experimentar que Jordana é separada e você é alma pura. Jordana, seus sentimentos, emoções, todas essas coisas estarão lá, mas você agora começa a se separar de Jordana. Isso também é possível para você. Assim que você receber o Gnana e praticar as 5 Agnas de Dada, isso ajudará você a manter a separação de Jordana. Jordana tem emoções, sentimentos, tudo estará lá. Apego à família e amigos, tudo estará lá. Mas você é separada desse sentimento e apegos. Você é aquela que conhece e vê tudo o que acontece em Jordana. Entendeu? E a segunda pergunta era, então, se o Dada, primeiro, recebeu a iluminação em 48 minutos, é possível que alguém que já esteja também na caminhada espiritual, após o Gnani, também receba a mesma iluminação, sem precisar das práticas, não que a pessoa não vá seguir praticando, claro, mas que ela receba ali naquele momento, da mesma forma que o Dada recebeu. O conhecimento é o mesmo, dado a todo mundo. Mas devido às contas kármicas, descarga dessas contas kármicas, essas experiências variam. Dada Bhagawan, por muitas vidas, esteve em busca dessa ciência. E ele queria ter conhecimento do ser.
e queria ajudar as pessoas para a salvação do mundo. Por muitas vidas, ele teve a mesma intenção, o mesmo pensamento de querer esse conhecimento. E nós estamos tendo, devido a essas contas kármicas, tantas relações, negócios, tantos karmas. Então, em 48 minutos, nós ganhamos o entendimento correto. Mas nossa consciência é apenas 15%. O entendimento correto será de 100%, imediatamente após o Gnana Vidhi. Mas a experiência é apenas 2%. Mas Dada Bhagavan teve 100% de experiência, imediatamente, porque a nossa conta kármica não está limpa. Agora nós resolvemos com equanimidade. E lentamente nós podemos progredir no caminho espiritual. A experiência da alma pura vai aumentar depois de terminar toda essa descarga de karma. Levará tempo. Mas nós podemos ter a experiência, consciência e o entendimento correto imediatamente. Mas o nível de cada um é totalmente diferente. Dada Bhagavan alcançou imediatamente o nível pleno e nós só começamos a jornada. Mas nós também podemos alcançar esse nível em 1, 2 vidas, terminando toda a descarga de karma. E agora sua última pergunta. Era sobre se o conhecimento, o entendimento da alma pura era ser Deus, era entender que nós somos Deus, e ele já falou isso algumas vezes. Não, mas a resposta ainda está pendente. A consciência é eu sou alma pura e está no estágio adormecido agora. E eu sou Deus é o estágio absoluto. Quando você terminar todas as suas contas kármicas, todos os arquivos com equanimidade, aí você alcançará este estágio. Eu sou Deus. Mas agora eu sou alma pura, é estágio interino de transição. Enquanto há arquivos, será o estágio eu sou alma pura. Quando não houver mais arquivos, será o estado absoluto de Deus. São 2 estágios diferentes. Entendeu? Boa noite a todos. Boa noite ao nobre mentor. Eu teria muitas dúvidas e questões, mas 3 são básicas. A primeira delas é que, normalmente, a gente concebe que cada uma das ciências possui determinados fundamentos bem estabelecidos no plano material, e eu gostaria de saber, em relação ao ACRAN, quais são os fundamentos filosóficos, religiosos, metodológicos ou ético-morais em relação ao ACRAN. Esse seria o primeiro questionamento. Os fundamentos do Akram Vigna é a humildade intensa e profunda, que te dá o sentido do que eu sou inferior, que o ser mais inferior desse mundo, e segundo, é que eu sou um com todos eles. Entendeu? Perfeito. Eu posso prosseguir nos questionamentos? Sim. O outro questionamento é que normalmente nós aprendemos na cultura ocidental que não há desenvolvimento sem sacrifício e esforço correto, e que os caminhos curtos, os atalhos, nem sempre são os melhores caminhos. Como ter essa certeza de supressão do karma em via reduzida pelo Akram Vidhi? Suponha que você queira ir ao aeroporto e você não sabe como ir. E alguém que conhece o caminho correto pode te ajudar. Ele pode te levar imediatamente ao aeroporto. Da mesma forma, uma pessoa iluminada que conhece a alma pura, que sabe quem governa todo este universo, e ele tem isso em experiência. Então, pela graça dessa pessoa, imediatamente nós podemos ganhar esse conhecimento. E quando nós aplicamos esse conhecimento, nós também ganhamos tais resultados com felicidade e deixar de carregar novos karmas. Então, na vida terrena, pela graça de uma pessoa que tem experiência, imediatamente as pessoas aprendem algo sobre a vida terrena também. Então, este é um atalho que nos ajuda a parar de carregar novos karmas.
E ele deixou de carregar novos karmas e terminou todos os seus karmas com equanimidade. Pela graça dessa pessoa que tem a experiência, nós também ganhamos o mesmo conhecimento. E se nós aplicarmos esse conhecimento, nós alcançaremos a mesma experiência da alma pura. E nós também podemos emergir das descargas kármicas. E podemos também parar de carregar novos karmas. Nós podemos também ter essa experiência pela graça dessa pessoa iluminada. Perfeito. E a última questão, muito embora tenha sido comentado algo ao longo da palestra, de fato, de onde viemos, o que somos, qual o propósito da vida e para onde iremos após essa vida mundana e se nesse outro plano temos alguma outra missão. Quem sou eu? Se você não sabe, isso é chamado ignorância. Devido à ignorância, nós estamos vinculando karmas. E nós temos que sofrer estes karmas. E nós temos que nascer novamente para sofrer esses karmas. Uma vez que você sabe quem sou eu, e se você tem a consciência que eu sou alma pura, eu não sou fazedor, eu sou aquele que conhece e vê, automaticamente parar de carregar novos karmas. Então você alcança o objetivo final dessa vida. O objetivo final da vida, como humano, é alcançar a liberação dos ciclos de nascimento e renascimento. Então aqui, nós estamos dando conhecimento da autorrealização, assim como quem é o fazedor do que está acontecendo. Esse conhecimento fará você parar de carregar novos karmas e também terminar todas essas descargas kármicas com equanimidade. Então, quando nós não carregamos novos karmas, automaticamente nós não teremos um novo nascimento. E quando terminamos todas essas descargas kármicas sem carregar novos karmas, então nós alcançaremos a liberação, a suprema liberação. Esse é o objetivo final da vida humana. E aqui você atinge esse objetivo da vida humana pela graça de Dada Bhagawan, da ciência espiritual. Eu compreendi. E pós a libertação, há alguma outra missão para nós, os humanos? O ciclo de nascimento e renascimento acaba. A alma sem átomos, sem karma, sem corpo, viverá eternamente por tempos infinitos, vendo todo o universo como aquele que conhece e vê, e permanecerá na infinita bem-aventurança, todo o tempo, permanentemente. É o meu primeiro contato com essa ciência espiritual. A minha pergunta eu vou fazer direto, embora acredito que em parte já foi respondida, mas é no sentido de saber se todo esse conhecimento, sabedoria, como também se todo o crescimento espiritual que adquirimos nesta vida terrena, termina aqui. Ou se levamos adiante, após morte, sempre evoluindo. Ou reencarnamos, se é que existe reencarnação, com o mesmo nível em que estávamos. Não. Este conhecimento, sabedoria, evolução espiritual, tudo isso vai com a alma pura para a próxima vida. Somente coisas físicas, experimentadas pelos 5 sentidos, somente essas coisas permanecem aqui, quando você deixa esse corpo. Mas conhecimento, ignorância, sabedoria, evolução espiritual, desenvolvimento, tudo vai para a próxima vida com a alma pura. Suponha que a jornada até a alma pura vá do quilômetro 1 até o quilômetro 200. E no quilômetro 100 está a liberação total. Então suponha que nesse desenvolvimento a pessoa está no quilômetro 20. Na próxima vida, a pessoa volta de novo no quilômetro 20. E o desenvolvimento espiritual acontece. Então 22, 23, 25 quilômetros. E nessa vida, o desenvolvimento espiritual vai até o quilômetro 25. E ele deixa esse corpo físico. E de novo, na próxima vida, o desenvolvimento dele começa no quilômetro 25. Suponha que você está no escritório, no trabalho, fazendo algum trabalho. Quando você terminar o trabalho hoje,
Se algo está pendente, 25% acabado, 90% acabado, e então você vai para casa. No outro dia, quando você vai para o escritório, você continua com o mesmo trabalho, 20, 40, 60, 90%. Tudo continua como é. Você continuará e terminará no dia seguinte, entre 2 dias a 1 noite. Da mesma forma, entre 2 vidas, a morte. Mas o desenvolvimento espiritual permanece, como é na próxima vida. Conhecimento, desenvolvimento espiritual, sabedoria, tudo irá. Compreensão, ignorância, tudo irá. E também podemos dizer raiva, orgulho, manipulação, ganância, também irão para a próxima vida. E esse conhecimento de autorrealização que recebemos nessa vida, ele também irá para a próxima vida. Compreendeu? Sim, perfeitamente. Muito obrigado. A segunda pergunta seria, como o senhor colocou, que vai chegar um momento em que vai haver paz, vai deixar de existir a dor, vai existir a felicidade, todos nós, os seres humanos, vão se encontrar num patamar de amor verdadeiro. Mais ou menos isso que o senhor colocou. Nós vamos chegar nesse momento. A minha pergunta seria, se vai ser através do nosso estudo, do nosso aprendizado pela dor ou pelo amor, nós vamos conseguir isso, essa situação de bonança, ou vai haver uma interferência de outros seres, aliás, que é uma corrente muito forte hoje em dia, do estudo de ufologia, que diz que vai haver uma interferência de seres extraterrestres que vão nos levar para esse patamar. Não. Ninguém vem de fora. Somente a sua compreensão. Seu conhecimento o ajudará no seu desenvolvimento. Seu esforço, seu entendimento e conhecimento. Ninguém. O que você está sofrendo nessa vida, qualquer coisa que você tenha criado no passado, você sofrerá o efeito nesta vida. Ninguém é responsável por nossos efeitos. Ninguém de fora, nenhuma criatura viva ou qualquer outra coisa virá para nos ajudar. Isso não é possível. De acordo com a sua própria conta kármica, alguém pode ser ferido, alguém pode ajudar. Isso pode acontecer de acordo com as causas que você criou no passado. Assim será o que você sofrerá nesta vida. Qualquer um pode se tornar um instrumento dos efeitos de suas próprias causas. Os seres celestiais ajudam se a pessoa for devota desses seres celestiais. E se houver uma conta desses seres celestiais com a pessoa na Terra agora.